Ordem de serviço de finalização das obras do Teatro Municipal é assinada em Cubatão. ETEC divulga locais de prova do vestibulinho que ocorrerá no próximo domingo. Sessão extraordinária acontecerá na próxima segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Você vai descobrir como funciona o investimento da Previdência Privada no quadro Na Ponta do Lápis. E estamos chegando no final de uma sexta-feira 13. Tudo numa boa por aí? Vamos juntos que o seu Últimas Notícias está começando agora. Olá, boa noite para você. Após 40 anos, Cubatão terá um teatro municipal. Na noite de ontem foi assinada a ordem de serviço de conclusão das obras do teatro no Parque Anilinas. Ontem, no Parque Anilinas, as cortinas foram abertas para a conclusão das obras do Teatro do Parque. Com a presença do ator Edson Celulari, a ordem de serviço para a finalização das obras que foi tão esperada pela classe artística cubatense foi assinada. Na cerimônia, o secretário de Cultura, Omar Bermedo, informou que os recursos da LPG, Lei Paulo Gustavo, que fomenta a cultura, foram liberados. O secretário destacou que a reforma do teatro marca uma nova fase da cultura em Cubatão. A gente está vivendo um novo momento, não só na parte do teatro, mas na música, nas oficinas que estamos criando aqui, um projeto que atende 500 crianças, Edson, no Vale das Artes, totalmente gratuito, com dinheiro público nosso, dinheiro do imposto que volta para a população. Tenho certeza, Edson, que o teatro não vai ser palco só para você, mas vai ser palco para muitos e muitos artistas locais, regionais. O secretário de Obras da cidade, Marcos Silva Quarteroli, apresentou os detalhes sobre a reforma. Essa obra, o valor dela é em torno de 4 milhões e 900. O prazo de execução da obra são 6 meses. Ela consiste em reforma do telhado, toda a parte de instalação hidráulica, elétrica, a parte cênica, todos os equipamentos, climatização, estrutura do palco, tudo a parte de mobiliário, serão em torno de 260 lugares. Edson Celulari, que iniciou sua carreira no teatro aos 16 anos, falou sobre a felicidade de estar na cidade e ressaltou a importância do teatro. Prazer poder estar aqui em Cubatão, uma cidade que eu sempre soube da força, da pujança econômica, também soube da poluição, e ao chegar aqui eu vejo um quadro oposto. Ela se superou, ela avançou e se limpou, né? Se limpou. E esse teatro, 40 anos parado, é isso? Ressurge das cinzas da antiga Cubatão para trazer luz para essa cidade. É uma forma de uma população, de uma cidade se enxergar. Então, que esse fomento e todo esse movimento que vocês fizeram, que isso também venha fomentar projetos neste espaço também, né? É claro que eu quero poder trazer o meu espetáculo, mas eu também quero estar aqui para assistir um espetáculo feito por atores daqui. E isso seria maravilhoso. Estiveram presentes os vereadores Afonsinho e Alan Matias, além de secretários do Executivo cubatense. O prefeito Ademar Oliveira relembrou que, ao assumir a prefeitura em 2016, o antigo prédio onde ficava o Teatro Municipal havia sido doado à Faculdade de Medicina. O chefe do Executivo disse que tudo o que aconteceu serve como aprendizado e fará com que o novo teatro seja valorizado por todos. Eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso que aconteceu serviu para que a gente pudéssemos fazer uma maturação, entendermos que esse teatro terá um valor histórico enorme, mas acima de tudo será lembrado pela luta, pela batalha da categoria, pela batalha de todos os envolvidos. Estou deixando fruto da responsabilidade fiscal, do que nós propusemos a fazer com gestão, os recursos 100% empenhados. Todos os recursos, um pouquinho destinado para a reforma, já estão com dinheiro em caixa. Não posso, por força de lei, e também a minha educação jamais permitiria ser irresponsável e fazer farra aqui com o chapéu alheio. Então foi todo planejado, do ponto de vista de recursos, planejamento e execução. Sem sombra de dúvida, vai ficar um legado. Obviamente que esse legado não tem necessidade nenhuma de ser um legado de marca de governo. O teatro está acima de qualquer governo.
Na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, acontecerá a 36ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cubatão. Na ocasião, 2 projetos de lei estarão em pauta. Você poderá acompanhar tudo ao vivo na programação da TV Câmara Cubatão pelo 48.2 da sua TV, além do YouTube e também do Facebook. Em 2024, mais de 680 indicações e 40 requerimentos foram apreciados em sessão ordinárias aqui da Câmara de Cubatão. Durante o ano de 2024, foram apresentados em sessões ordinárias realizadas na Câmara de Cubatão 681 requerimentos e todos encaminhados ao Poder Executivo. A indicação é a apresentação em que um vereador sugere ao Executivo medidas de interesse público, no sentido de motivar determinada ação ou de efetuá-la de maneira estipulada. E 46 requerimentos foram apreciados pelos parlamentares, alguns deles aprovados, outros reprovados. Um requerimento pode ser apresentado por um vereador, bancada ou pela mesa diretora. Ele pode ser feito de forma verbal ou escrita e precisa ser aprovado em plenário para ser encaminhado ao Executivo. Na próxima quarta-feira será realizada a audiência pública para discutir e validar o plano de educação ambiental da cidade de Cubatão. E até a próxima segunda, a população cubatense pode enviar sugestões via e-mail educaçãoambientalcubatão@gmail.com. O evento ocorrerá no auditório do CIMED, na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. E o melhor, é aberto para toda a população. Mais informações você encontra no site da Prefeitura, cubatão.sp.gov.br. Já está disponível no site da ETEC os locais de prova do vestibulinho da instituição, que irá ocorrer no próximo domingo. Os alunos inscritos no vestibulinho das escolas técnicas estaduais podem conferir os locais da prova que acontecerá no próximo domingo. A informação está na área do candidato no site vestibulinhoetec.com.br. Os portões estarão abertos a partir do 12h30 e fechados a 1h30 da tarde. Após esse horário, não será permitida a entrada dos candidatos. Serão 4 horas de prova e é preciso levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e régua. Não esquecer do documento de identidade original com foto. Olha, a partir de 3 de fevereiro do ano que vem, entrará em vigor o pagamento de boletos via Pix. A nova medida foi aprovada pelo Banco Central. Os boletos de pagamento de contas poderão ser pagos não apenas por código de barras, mas por meio do Pix, ferramenta de transações que caiu no gosto popular. O Banco Central anunciou ontem a resolução que moderniza o tradicional boleto. Embora essa nova medida só entre em vigor em fevereiro de 2025, os novos boletos já poderão conter o QR Code específico para o pagamento. A grande vantagem de realizar os pagamentos via Pix é que a compensação ocorre de maneira imediata, sem a necessidade de esperar alguns dias para que seja compensada. O Banco Central também criou a modalidade de boleto de cobrança dinâmico. Segundo o BC, essa ferramenta trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobranças representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural prevista em lei. O Banco Central diz que a criação do boleto dinâmico representa um enorme avanço para modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes títulos. O Ministério da Saúde promove amanhã um dia de combate à dengue. Agentes comunitários de saúde visitarão residências em todo o país. Vale ficar atento para que você libere os agentes dentro da sua casa para que eles possam realizar esse trabalho aí de prevenção que é essencial para o combate ao mosquito transmissor. A estimativa indica que 75% dos focos do mosquito estão dentro das nossas residências em recipientes com água parada. Estudo internacional revela que mais da metade dos estudantes brasileiros no ensino fundamental não domina o básico de matemática e também ciências. Resultados do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências, o TIM-SS, mostra que mais da metade dos estudantes do país que cursam o 4º e 8º ano do ensino fundamental não dominam conhecimentos básicos de matemática e ciências. 51% dos estudantes brasileiros não conseguiram atingir o nível considerado baixo. Isso demonstra que a maioria dos estudantes brasileiros sequer consegue realizar uma conta de soma. No 8º ano, o número é ainda maior, 62%. Na média internacional, no 4º ano, 9% dos alunos ficaram abaixo do nível e no 8º ano essa porcentagem foi de 19%. As pontuações são divididas em 4 níveis: baixo, a partir dos 400 pontos, intermediário, 475 pontos,
alto 550 pontos e avançado 625 pontos. No quarto ano, enquanto a média internacional foi de 503 em matemática, a dos brasileiros foi de 400. No oitavo ano, a média internacional foi de 478, enquanto a do Brasil foi de 378. O desempenho também foi abaixo em ciências. 39% dos alunos atingiram nível baixo no quarto ano e 42% no oitavo ano. Os brasileiros que tiveram dificuldades, por exemplo, de identificar que plantas precisam de luz para sobreviver, fizeram 425 pontos no quarto ano e 420 no oitavo ano. Na média internacional, no quarto ano os alunos fizeram 494 pontos e no oitavo ano 478 pontos. Apenas 1% dos estudantes brasileiros atingiram o nível máximo. Em todo o país, participaram 44.900 alunos de escolas públicas e privadas. É a primeira vez que o Brasil participa da prova. A Team SS é organizada pela Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional, IEA, e avalia o desempenho dos estudantes desde 1995. E agora chegou a hora do esporte no seu Últimas Notícias. Em entrevista ao repórter Washington Luiz, o secretário de Esportes esclareceu alguns assuntos envolvendo a Liga de Futebol Amador da cidade de Cubatão. A Liga Cubatense de Futebol Amador foi fundada no dia 1º de outubro de 1950. São 74 anos de tradição e, ao longo dos anos, realizou importantes competições. Porém, o momento atual é crítico, como explica o secretário municipal de Esportes, Washington Luiz, o Carioca. Primeiro eu quero te agradecer, agradecer aí, parabenizar a TV Câmara pelo trabalho que a TV Câmara faz e representa na nossa cidade. É muito importante a divulgação das coisas do nosso município, então o papel de vocês é um papel importantíssimo que nós respeitamos e muito. A condição da Liga de Futebol Amador hoje, infelizmente, é uma notícia triste para aqueles que são amantes da várzea cubatense, Nós temos hoje a Liga que foi fundada em 1º de outubro de 1950, que tinha uma história e uma tradição aqui, o que foi a nossa várzea, E, infelizmente, hoje nós temos o CNPJ dela baixado. Eu pesquisei como secretário, na semana, questão de mais ou menos uns 15 dias, para dar uma olhada como estava a situação, porque a gente quer ser parceiro, a gente quer ajudar o futebol amador de Cubatão. Infelizmente, eu fui surpreendido, quando consultei na Receita Federal a informação de que a liga estava baixada e que ela estava dada, como vocês podem ver aqui no computador, como inexistência de fato. Ou seja, hoje o nosso CNPJ não existe mais, nós teremos que começar uma nova história, com talvez uma nova associação, mas é muito triste isso, é triste para o futebol, é triste para a várzea, porque nós estamos falando aí de uma entidade de 74 anos de existência, então é maior que a minha idade. Eu tenho 56 anos, quando eu nasci, maior que a tua, quando a Liga estava aqui em Cubatão fazendo o seu trabalho, a gente não estava nem nesse mundo ainda, e hoje ela nos deixou, por um descaso, a gente fica chateado, porque ser presidente ou tocar uma entidade é também tomar conta daquela entidade. E, infelizmente, isso aconteceu. No momento em que está a situação da Liga, o próprio futebol, os próprios jogadores da várzea vão lamentar bastante também tudo isso, não é? Ah, bastante, E principalmente a velha guarda, A velha guarda vai sentir isso na pele, porque a velha guarda construiu aquela história. Quem lembra da compra da sede da Liga, a sede da Liga foi comprada pelos clubes, Os clubes pagaram taxa de anuidade para a Liga e a Liga, com a arrecadação desse dinheiro, ela comprou a sala. Aliás, isso feito com maestria na época por dois saudosos que nós temos hoje, que foi então o vereador Geraldo Guedes, que conseguiu isso, e também o nosso amigo Zé Moraes, que hoje está no outro patamar, mas que também nos ajudou muito e naquela época foi um excepcional presidente, assim como o seu Nelson também, e depois daquela época a coisa foi caindo e nós chegamos no resultado que nós temos hoje. Bom, neste resultado de hoje, quais são os próximos passos para devolver à população, de repente, a Liga totalmente regularizada? Eu, como secretário, fui ao cartório de registro, entrei com pedido de uma certidão de inteiro teor, que sai semana que vem, que a gente vai dar uma analisada no estatuto, para ver qual é a providência. Na normalidade, todo o estatuto diz que, num caso desse, você tem que doar os bens que a Liga tem, que a entidade tem, para uma outra entidade sem fim lucrativo. Precisa constar e dar uma olhada no estatuto. Se isso constar, esse terá que ser o ato que a diretoria que hoje existe lá, se é que existe uma diretoria registrada ainda, a gente vai ter que fazer esse tipo de trabalho, que é doar para uma outra entidade e reestruturar tudo novamente.
O nome Liga Futebol Amador de Cubatão, ele não existe mais para a Receita. A gente vai ter que criar uma associação, pode ser uma associação de futebol amador de Cubatão, e começar uma nova história. É um novo bebê que está nascendo. Do esporte para o cinema, vamos conferir o que vai rolar nas telonas para esse final de semana? Neste fim de semana, as telonas trazem duas grandes histórias que prometem emocionar e surpreender. Coragem é uma qualidade rara. Você vai à Inglaterra, como nosso espião. No filme A Redenção, a história real de Bonhoeffer, ambientado na Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrenta a destruição sob o regime nazista. Eu quero que entenda que sua vida nunca mais será a mesma depois que eu disser essas palavras. Bonhoeffer, pastor luterano e teólogo, prega amor e paz, mas se depara com um dilema moral: continuar sua missão religiosa ou lutar contra as atrocidades de Hitler. São forcas e tiros. Esse gatilho não pode ser desarmado. Envolvido em uma conspiração para assassinar o ditador, ele se torna a figura central na resistência. Embora inspirada pela fé cristã, debate o uso da violência para combater o mal. À medida que os eventos se intensificam, o pastor enfrenta conflitos internos, precisando decidir entre a sua integridade religiosa e arriscar tudo, inclusive a própria vida, para salvar milhões de judeus e pôr fim ao regime. Sua jornada desafia suas convicções e o leva a questionar o verdadeiro significado de lutar pelo bem maior. Meu filho, somos caçadores, os melhores que o mundo já conheceu. Ochotniki to jest kaski. Każdy z kaski jest prawda. Quem é o próximo? Em Kraven, o Caçador, conhecemos a origem de um dos vilões mais famosos de Homem-Aranha. Nascido na Rússia, ele vem de uma família criminosa e de caçadores. Seus poderes de origem sobrenatural o tornam forte e perigoso. Sua relação complicada com o pai, Nikolai, leva Kraven a buscar vingança, tornando-se um dos caçadores mais temidos. Igualzinho ao papai. Neste filme, ele enfrenta problemas familiares enquanto mostra toda a sua força e habilidade. E vai se tornar uma lenda. Tá certo, então, para o final de semana é balde de pipoca na mão e também refrigerante e aproveitar o que vai rolar nas telonas, tá certo? Veja, daqui a pouco você vai conferir como funciona o investimento da Previdência Privada no quadro Na Ponta do Lápis e tem os detalhes da nossa previsão do tempo. É daqui a pouco, até já! A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Já estamos de volta com as últimas notícias para você. E agora vamos saber os detalhes do tempo para o final de semana? A repórter Cris Castanheira te conta na previsão. O sábado amanhece com chuva que se estende por todo o dia e noite. As temperaturas têm mínima de 21 e máxima de 26 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 81% e 99%. O domingo amanhece nublado com probabilidade de chuva durante o dia e a noite. Os termômetros têm leve aumento, marcando mínima de 23 e máxima de 29 graus. São esperados ventos fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 94%.
E agora nós vamos falar de previdência privada no quadro Na Ponta do Lápis. E já está comigo no estúdio para mais um quadro, então, a nossa planejadora financeira, Alessandra Gonçalves. Ela vai nos ajudar a entender melhor sobre previdência privada. Ela estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre, né, que muita gente não entende. Ale, antes de tudo, uma boa noite para você. Obrigado pela participação. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Vamos explicar um pouquinho sobre previdência privada, que é um tema um pouquinho mais complexo, né, mas falando passo a passo dá para entender legalzinho como é que funciona. E que envolve o nosso dinheiro, né, Lê? Então, atenção total para todas as dicas aí da Lê. E para a gente começar, então, o que é, Lê, essa previdência privada? A previdência privada, ela é um fundo de investimento. Não é nada mais, nada menos do que isso. Então, é um fundo de investimento que tem algumas diferenças, tem algumas vantagens comparado com um fundo de investimento tradicional, né? Então, ela é muito utilizada para benefícios fiscais, então vale a pena a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona. E para ficar fácil de entender, a previdência ela é como se fosse um condomínio. Um condomínio a gente tem lá um síndico que faz a gestão dos recursos. Então quem mora em prédio já está muito acostumado com isso, todo mês paga ali o condomínio e o síndico pega esse dinheiro e vai pagar as contas, despesas de luz, das áreas comuns do prédio, vai fazer a alocação desse recurso. O fundo de investimento é a mesma coisa, então ele vai ter lá um gestor que vai fazer a alocação desses recursos. O cuidado que tem que se ter é conhecer quem é o gestor desse fundo, porque você está delegando para ele o poder de decisão. Então, se é um fundo de renda fixa, por exemplo, o gestor ele vai pegar esse dinheiro de todo mundo que investe naquele fundo e vai comprar ativos de renda fixa. Ele vai investir no Tesouro Direto, ele vai comprar CDB, LCI, LCA, ele vai escolher aqueles produtos. Se é um fundo de ações, o gestor ele vai pegar o dinheiro de todo mundo que investe naquele fundo e vai comprar ações de empresas de saneamento, de bancos, de empresas de petróleo. Então ele vai decidir onde vai alocar aquele recurso. E aí a gente fala, né? Você tem que conhecer a cabeça daquele gestor, você está delegando para ele o poder de decisão. É a mesma coisa que você decidir comprar um carro e você delega para o seu primo escolher o carro que você vai comprar. Você dá o dinheiro na mão dele, ele Exato. vai escolher. Então você vai confiar se ele entende de mecânica, se ele vai comprar um bom carro para você. A mesma coisa é um fundo de investimento. E a previdência privada é isso, é um fundo de investimento, só que ela tem algumas vantagens. E o fator principal nessa delegação é que está mexendo com o nosso dinheiro, né? Então toda a atenção é realmente muito necessária. E qual a diferença, Ale, dessa previdência privada e do fundo de investimento tradicional? Então, o fundo de investimento tradicional, ele tem o que a gente chama de come-cotas, que é uma cobrança do imposto de renda a cada 6 meses. Sempre no último dia útil de maio e de novembro tem essa cobrança do imposto de renda. E aí, assim, é um dinheirinho que está tirando do fundo, então isso impacta na rentabilidade que você vai ter. A previdência privada, ela não tem essa cobrança do come-cotas. Então isso é uma grande vantagem comparando com um fundo de investimento tradicional. Outra vantagem é que a previdência privada, ela não entra em inventário. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por um processo de inventário, mas costuma ser bem complicado. Entre uma tramitação de muito documento, né, até que se prove ali tudo certinho para poder realmente sair do papel, né, Ale? Exatamente, e depende muito do patrimônio que a pessoa tem. Então, num processo de inventário entra tudo, imóveis, investimentos, veículos, tudo fica ali preso naquele processo de inventário para poder desbloquear esses bens. E aí o que acontece é que muitas vezes os herdeiros, eles não têm a grana para pagar os custos do inventário. Então, isso é uma grande vantagem da previdência privada, porque ela não entra em inventário. É previdência privada e seguro de vida. São as duas coisas que não entram em processo de inventário. Agora, até aqui, de tudo que você explicou pra gente, acho que um outro ponto principal são as taxas, né? Como que funciona, então, a cobrança de taxa dessa previdência privada? Isso, taxas tem que ter bastante atenção. Então, antigamente a gente tinha planos de previdência muito ruins por conta disso, eram cobradas taxas muito altas, principalmente taxa de carregamento. Então, hoje, se alguém te oferecer uma previdência privada e você verificar ali na lâmina do produto que está cobrando taxa de carregamento, foge desse plano.
né? Então, a gente já consegue bons planos de previdência privada com taxa zero de carregamento. E aí, só para as pessoas entenderem como é que funciona, essa taxa de carregamento, digamos que você tenha uma estratégia de todo mês investir R$100 na previdência privada. Se é um plano que ele te cobra 5% de taxa de carregamento, você acredita que está investindo R$100, mas na verdade está sendo aplicado R$95, porque 5% já foi nessa taxa de carregamento. Então, por isso que é importante, na hora de escolher um plano de previdência privada, tem que ser um plano com taxa zero de carregamento. Outro ponto de atenção é a taxa de administração, né? E aí a gente tem que analisar a complexidade daquele fundo. Se é um fundo de previdência de renda fixa, que é aquele que o gestor vai pegar o seu dinheirinho e vai comprar títulos do Tesouro Direto, CDB, é algo assim mais simples que qualquer pessoa consegue investir por conta própria. Até no banco, você vai lá, escolhe um CDB legal de um banco sólido, você consegue investir por conta própria. Aí não faz sentido pagar uma taxa de administração alta para o gestor alocar o seu dinheiro em renda fixa, né? Agora, se é um fundo de ações, ele já tem uma complexidade maior, né? Então tem toda uma equipe, um time de analistas que vai olhar aquelas empresas, aí faz sentido você pagar uma taxa de administração um pouquinho mais alta. E aí, para a gente ter assim como parâmetro, se for um fundo de previdência de renda fixa, tem fundos com taxa de administração zero também, e tem fundos que cobram lá 0,2, 0,3 ao ano, não é ao mês, né? Então, é uma taxa ao ano de 0,2, 0,3. Se for um fundo que investe em ações, que a gente fala que são previdências mistas, tem um pouquinho de ações, tem um pouco de renda fixa, aí você pode pagar 1,5%, 2% ao ano, é uma taxa ok. Ale, agora me surgiu uma dúvida aqui rapidamente. Você que sempre viu vários planejamentos financeiros, né? Você acha que as taxas, se não estudadas, elas podem atrapalhar o investimento? Podem e atrapalha muito. Então, eu conheço pessoas assim que eu já vi planos de previdência privada que quando a gente olha a rentabilidade está perdendo para a poupança. Caramba. E a pessoa acredita que está fazendo um bom investimento, mas não se atentou a esse detalhe das taxas que estão cobrando naquele plano de previdência. Então, tem que olhar com atenção e se realmente vale a pena. É igual taxa também de cartão de crédito, né? Se você não ficar atento a essas taxas, ela pode acabar prejudicando. É possível aumentar a restituição do imposto de renda com a previdência privada? Sim, esse é um benefício bem bacana quando a gente fala de previdência privada. Se a pessoa ela tem um plano PGBL, ela consegue deduzir até 12% na base de cálculo da declaração do imposto de renda. Então, tem que se atentar a algumas coisinhas. Então, a pessoa ela tem que trabalhar em regime CLT ou contribuir com o INSS. No caso de servidor público, ele faz a contribuição com aquele regime próprio da Previdência. Aí, ok. Né? Então, tendo essas características, a pessoa ela consegue fazer um plano PGBL e deduzir até 12% no imposto de renda. É legal entrar no site da Receita, tem um simulador. E aí você consegue ir colocando quanto você paga no ano com despesas de educação, de saúde. E aí naquele simulador você consegue ver se é mais vantajoso fazer a declaração no modelo completo ou no simplificado. E colocando ali o valor de previdência privada, você já tem uma noção de quanto você consegue abater para restituir um valor maior ou, no caso, pagar um imposto menor. Porque tem muita gente que paga o imposto, né? Então vale a pena ficar de olho para já começar 2025 fazendo um bom investimento. E quando que vale a pena fazer esse plano VGBL? Aí o VGBL, ele é interessante para quem faz a declaração no modelo simplificado, né? Então aí na tabelinha vocês conseguem ver a diferença de um plano PGBL e de um plano VGBL. Então se você de repente fez a simulação e você é mais vantajoso fazer no modelo simplificado, aí vale mais a pena você ter uma previdência VGBL. Outra coisa é quem trabalha como autônomo, quem é profissional liberal, MEI, empresário. Para essas pessoas faz sentido o VGBL. E aí, por que você tem que se atentar a isso, né? É muito confuso quando se fala PGBL e VGBL. Mas quando você tem um plano PGBL, você vai usufruindo desse benefício de poder deduzir no seu imposto de renda. Então, quando você for resgatar aquele montante que você tem lá aplicado, o imposto de renda ele vai incidir sobre o valor total que você tem, o total aplicado contando com rendimentos.
Se você tem um plano VGBL, quando você for resgatar, o resgate é só sobre o rendimento. Então, por isso que você tem que ter atenção na hora de escolher o plano, para não fazer um plano errado e acabar pagando um imposto maior na hora do resgate. Tá certo, então, Ale, muito obrigado. A minha cinegrafista Fabiana já está com um caderninho aqui, porque ela está planejando uma viagem para o Canadá. Ela vai anotar ainda mais suas dicas agora nos bastidores. E muito obrigado, boa noite para você. Obrigada, boa noite a todos. A gente fica por aqui com o seu N. Até amanhã, até segunda-feira, a partir das 6h15. Uma boa noite para você. Tchau.